Muitos empreendedores têm dúvida de como manter ou ter a empresa preparada para captar investimento. E é isso aqui que eu gostaria de falar com vocês hoje. Bora lá? Eu já produzi um vídeo aqui no canal falando sobre investimento anjo. Acho que é um conteúdo super importante de você assistir e entender um pouquinho mais sobre esse contexto de captação de investimento no dia a dia de uma empresa muito comum aí nas startups. Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou trazer dicas práticas do dia a dia que eu acompanhei aqui na minha jornada empreendedora com outros empreendedores que passaram por fases ou momentos de captação. A dúvida principal de todos eles é: estou preparado para captar investimento? E não existe um momento ou um cenário ótimo. O que eu vou trazer nesse vídeo são dicas práticas, simples e bem objetivas, que com certeza irão te ajudar aí nessa jornada. E se você é novo por aqui, não perca tempo, já se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo desse para você. A minha primeira dica, por mais pareça simples e óbvia, mas é uma das que os empreendedores mais pecam, é ter um domínio sobre os indicadores, métricas ou units econômicos dos seus negócios. É um nome bonito, mas eu gosto de analisar um contexto, de qualquer empresa por duas grandes linhas: geração de custos, tudo que você precisa, que você consome, e geração de receita. Quando você fala de indicadores, métricas ou unidades econômicas, tudo que está relacionado ao business, ele pode mudar de acordo com a sua natureza. Eu trouxe inclusive um material falando sobre métricas. Recomendo também que você assista esse vídeo. Mas ter o domínio dessas métricas não é apenas saber calculá-las, mas se elas fazem sentido para o seu negócio. Eu vejo muitos empreendedores que entendem como devem ser calculadas as métricas, esses indicadores, mas eles não conversam com os demonstrativos e os principais relatórios e reportes que são fornecidos e enviados para investidores. E eles não são investidores à toa, eles entendem sobre modelos de negócio. Cada investidor tem uma tese de investimento. Então, além de você procurar investidores que estejam alinhados com o seu modelo de negócio e que o seu negócio propriamente dito esteja alinhado com a tese de investimento, então é sempre essa casadinha, por mais redundante que pareça, ter o domínio sobre esse modelo faz com que os investidores consigam rapidamente identificar se aquilo que você está propondo das métricas está condizente com a história com que está sendo contado, tá? Ou seja, quando você fala de métricas e indicadores, eles representam um negócio. Então, ter o domínio sobre o seu negócio naquela linha de custos que você absorve para produzir, para poder gerar, e custos ou valores que você investe sobre o aspecto de trazer receita, são itens primordiais do seu domínio. E não é simplesmente uma fórmula ali de planilha. Se você buscar aí no Google, você vai encontrar inúmeras referências. O mais importante do domínio é você entender que se aquilo lá está condizente ou não com a realidade do seu negócio. Porque no Excel ou numa sheet da vida, os dados eles sempre vão aceitar. A pergunta é: faz sentido? Então, dominar o modelo de negócio e entender como essas métricas elas funcionam é dever de qualquer empreendedor. Parece simples, mas não é. Como que você constantemente valida isso? Checando, reaprendendo e reanalisando, tá? Então tá aí a primeira dica. Não vá para o empreendedor sem ter um domínio, sem ter essa clareza sobre os seus indicadores. E um erro muito comum é tentar levar números que são atrativos, ou que brilhem os olhos dos investidores. E esse daí é outro tema de cuidado, principalmente quando você fala sobre custo de aquisição, de crescimento, de tração e por aí vai, tá? Dica 2. Que na realidade vai te apoiar a ter clareza sobre os seus indicadores, sobre os units econômicos do seu negócio. São controles. E aí quando eu falo controles, daí... lá vem o burocrata, lá vem trazendo regra, lá vem trazendo controles. E não é isso, Ter controles mínimos sobre gastos, sobre receitas, ele vai facilitar a sua visão do negócio como um todo, tá? Então não viva numa bolha, garanta que você tenha os dados e as informações relevantes nas suas mãos. E quando você fala desses controles, você sempre vai ter que, de novo, olhar para indicador de custo ou geração de receita. O primeiro de todos é um controle muito simples, muito objetivo e muito bem feito de fluxo de caixa. Você tem que saber necessidade de caixa da sua empresa, aonde você tem que apertar ou reduzir os gastos ou aumentar os investimentos. Ter essa clareza de como se comporta as finanças do seu negócio, elas são muito importantes, porque isso vai determinar também a velocidade que você vai dar de crescimento, de contenção, enfim. O primeiro ponto é
controle e gestão de caixa, né? O fluxo de caixa tem que ser algo muito bem feito. E mas eu preciso de um RP, de uma planilha, de um sistema e por aí vai? Cara, controle. Se for num papel de pão, numa planilha ou num RP, pouco importa, mas que você tenha os controles e os dados de fácil mensuração para que você consiga ter essa segurança e clareza sobre o seu negócio. É primordial para você ter uma noção de custos efetivos por área, né, de quantas pessoas tem por área. Então, essa gestão de headcount, e isso muda muito de negócio para negócio, né, quando você fala de SaaS, etc., ela tem que ser um controle seu, mas um controle que ele pode ser comparado, checado, validado com pares ou com empresas, inclusive, que são concorrentes. Mas, Cris, como que eu vou fazer isso? Pega uma empresa referência do seu segmento que tem ações negociadas em bolsa. Todo ano esses caras publicam demonstrações financeiras, o que a gente é preguiçoso, né? Às vezes a gente não lê esse tipo de relatório, mas ali eles vão trazer muita informação. Tamanho de time, tamanho de usuário, investimentos em marketing, investimentos em vendas. São tudo valores ali de referência. Então, por isso que eu falei de quanto mais controles você tem, mais clareza você tem dessas informações e mais fácil fica para você medir essas referências de essas indicações de headcount e crescimento. Você fala, putz, não está fazendo sentido. Eu recomendo um site de consulta, vou deixar aqui no link, mas é For Entrepreneur. Ele traz um exemplo de planilha e projeção para negócios de recorrência. Mas aquele princípio ele é aplicado em outros, tá? Em outros modelos de negócio, que ele olha para essa projeção de crescimento. E aí, de novo, não é apenas a planilha que você tem que alimentar com os dados, mas garantir que aquilo ali tenha consistência, comparando com outros relatórios e controles. O mesmo eu digo para vendas. Os números de vendas e uma das coisas primordiais, né, na relação desses controles e resultados é que a capacidade de crescimento que você tem no negócio em estágio inicial, eu cresço 100% ao mês, 200% ao mês, ela é diferente conforme o seu negócio vai crescendo, porque outras barreiras, outras dificuldades naturalmente vão aparecer. Então, sair de 1 para 10 clientes é uma relação totalmente diferente de você sair de 100 clientes para 1.000 clientes. Então, é importante ter esse domínio. Ou seja, falei aqui sobre 3 grandes áreas de controle que você precisa ter no seu negócio, mas não se limite a elas. Aqui eu trouxe apenas como um exemplo. Então, fluxos de caixas, headcount e controle sobre vendas, sales. E aqui você pode ter marketing e outras áreas de operação, enfim, mas aqui na apresentação são as principais onde eu vejo que os empreendedores cometem algum tipo de equívoco, por isso que eu trouxe elas como referência, tá? E dica, toda vez que você for compartilhar dados, não ponha no PowerPoint, envie uma planilha, porque os investidores querem essa facilidade para ver o pressuposto, o memorial ali de cálculo, então ele quer analisar se faz sentido o que está sendo apresentado. Como terceira dica, e essa daqui eu tenho muita propriedade para falar de descuido, afinal é uma das áreas que eu atuo aí bastante tempo, está relacionada à contabilidade fiscal. Contabilidade, ela é uma consequência dos controles que são realizados dentro da empresa. Então, traduz isso, Cris. A contabilidade, ela mensura, ela não muda. Então, a falha de controle de fluxo de caixa, sobre notas fiscais, sobre relatórios, tudo que é mensurado, né, preparado e registrado na contabilidade, ele tem como reflexo controles internos da empresa. Então, os empreendedores quase nunca olham para o produto final da contabilidade. Então, anualmente, a empresa, eu falei isso em um vídeo aqui, sobre as principais demonstrações ou relatórios contábeis que os empreendedores precisam ficar atentos, mas quase nenhum deles olham para eles anualmente. Por que eu trago aqui como ponto de recomendação? Você vai ter que apresentar os relatórios contábeis, informações fiscais, informações sobre time para os investidores. Então, tê-los significa que você, desde o início, já tem um nível de controle interessante para o investidor. É duro quando ele fala, me mande seus demonstrativos contábeis, os seus relatórios, você fala, putz, não tenho. Porque aí mostra que você não possui ainda um nível de controle mínimo na sua empresa. Isso não chega necessariamente a impedir algum tipo de investimento, mas eu garanto para vocês, quanto antes você tiver um processo para organizar, para mensurar e para apresentar relatórios contábeis, que são relatórios mais formais, naturalmente você leva mais conforto para aquele investidor, principalmente se ele vem de uma escola mais tradicional ou de um mundo corporativo, onde esse é o tipo de coisa muito comum que as empresas produzem e se preocupam, tá? Então você não precisa ter o melhor controle, mas o mínimo sim, tá?
tá? Então, para o investidor, isso é algo super relevante. Para você, empreendedor, é uma escola, né? Porque aí você vai aprendendo a jogar o jogo ali de corporações, de relatórios, de reports, porque isso daqui vai ser um ponto, não digo diferencial, mas mínimo necessário em algumas outras fases ali de captação de investimento. Então, fique atento em relação a isso. E quarta e última dica, e aqui é mais uma recomendação e um ponto de cuidado, de novo, por questões que eu já acompanhei e vivenciei, tome decisões como empreendedor conscientes e evite passivos e contingências, né? Traduzindo isso, independente do seu porte, tamanho do seu negócio, a fase que ele tenha, a gente já coloca em situações de riscos por empreender, né? Então, o Brasil ele não traz tanta segurança como nós gostaríamos, mas eu vejo muitas decisões equivocadas, muitos conselhos que são dados para empreendedores numa fase inicial que não condiz com a realidade. Por exemplo, não recolher os tributos de forma adequada, contratações de PJ, mesmo que o mais adequado para aquela relação é uma contratação de um funcionário como CLT, uso indevido de códigos de atividade, então empresa que é uma consultoria e emite nota fiscal como uma empresa de treinamento para pagar menos tributo. Tudo isso, né, eu brinco que é varrer o problema para debaixo do tapete. E uma hora essa conta vem. E para o investidor, o que ele sempre vai analisar no seu negócio é, além dos sinais de crescimento, tração e que efetivamente a sua empresa resolva um problema real e tenha uma grande oportunidade de mercado para aquele negócio, ele vai olhar para o outro lado de qual que é o contrapeso disso, né? Qual é o risco envolvido em investir naquele negócio? Eu sei que existem negócios que por si só trazem algumas instabilidades ou inseguranças, mas existem questões que podem e devem ser controladas de uma forma ativa. E aí é um pouco de displicência ou às vezes até ignorância por parte do empreendedor de seguir o que outros fazem, mas não ter clareza, consciência de qual o risco que ele está trazendo para o seu negócio, para a sua empresa. Então, antes de você tomar uma decisão, tenha clareza sobre o que aquilo ali vai impactar para você. Tá? Então, o que é impactar? Putz, se eu deixar de pagar imposto hoje, quanto que eu vou pagar lá na frente? Qual é o risco associado a não pagar tributo? Qual que é o risco de contratar como, alguém como PJ e não como CLT? Eu acho que olhar para isso sempre, antes de você captar investimento, é importante, porque se você tem esses riscos e apresenta eles ativamente para o investidor, da mesma forma como você demonstra apresentando relatórios mais consistentes, aqui você vai demonstrar maturidade e que você está tomando decisões conscientes e não simplesmente fazendo o que todo mundo faz. Com certeza o investidor ele vai te dar mais credibilidade por ele entender que você acompanha sim riscos ou contingências e aquilo ali foi uma decisão e não simplesmente um erro que você teve na sua jornada como empreendedor. Isso tem muita diferença. Então, apenas para repassar domine indicadores e as métricas e as unidades econômicas do seu business. Segundo, tenha controles, entre eles de fluxo de caixa, sobre vendas, headcount e por aí vai. Aqueles que são importantíssimos para o seu dia a dia. Terceiro, mantenha a documentação contábil, fiscal, que é a parte mais de normativa e de regras do seu negócio em dia. Não seja negligente, não olhe para isso. Mantenha isso organizado. E quarto, tome decisões conscientes. Todas essas 4 dicas são coisas que eu já vi na jornada aqui como consultor, como contador, como empreendedor, que efetivamente impactam a relação entre os empreendedores e os seus potenciais investidores. Cada investidor tem uma tese, tem uma forma, ele busca um tipo de empresa, ele busca até determinado tipo de risco associado a algum retorno futuro. Então é super importante estar preparado. Garanto que sempre que você colocar essas 4 pontos aqui como referências, tomará decisões mais conscientes e terá um negócio mais atrativo para investidores. E você, já teve alguma experiência positiva ou negativa numa fase de captação de investimento? Deixa aqui seu comentário, conta pra gente como foi a sua experiência, que a gente gosta desse diálogo e é importante contribuir. Então, até mesmo se você tiver indicações de materiais semelhantes ou do que você gostaria de ver aqui no canal, também deixa aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.
Cheguei.